Bem, o encerramento das 3 aulas que compõem a formação do imaginário, então, será com este nosso autor grande, imenso, Robert de Langeau, na obra que em português vem Os Princípios da Vida Interior. Em português, a obra que eu tenho foi publicada pela Aster, lá em Lisboa, 1960. Não encontrei essa obra em língua portuguesa publicada no Brasil. Bem, o que eu vou citar está nas páginas 110 a 114, tá bem? Porque é um aprofundamento e é sim uma leitura do texto, como ele apresentou aqui. Me segue, me acompanhe, você não tem nada de mais maravilhoso para fazer do que escutar as palavras fortes deste que é um clássico na espiritualidade, e ele é recente, né? Ele é recente. Realidade e força das imagens. O que se passa na imaginação é real, é um acidente da nossa alma. Se não fosse real, não existiria, e a verdade é que existe visto que no artista, escultor, pintor, a imagem traduz-se no exterior. A obra-prima não será produzida sem imagem previamente concebida, ainda que os nossos sofrimentos não existam em si e sejam apenas um produto de nossa imaginação, não são, por isso, menos dolorosos, diz Robert de Langeau. Quando não fores senhor de si mesmo, vê se é falta de generosidade ou real incapacidade física para dominar a imaginação. Neste último caso, diz a Deus que ficarias encantado se pudesses expulsar rapidamente essa multidão revolta de imagens, mas que estás pronto a suportá-las, enquanto for da sua vontade deixar-te em tal confusão. Entrega a tua vontade a Deus e espera. Disciplina da imaginação. Vigiai muito os primeiros movimentos da alma. É preciso sermos hábeis com a vontade, procurar fazer-lhe ocupar o seu lugar. Não devemos combatê-la diretamente. É a imagem interior inicial que comanda toda a ação que é necessário vigiar. Quando esta imagem inicial se imprime com força e prontidão, arrebata. É preciso vigiá-la, afastá-la, se é má. Substituí-la por uma outra imagem qualquer, boa ou mesmo indiferente. Se a imagem for suspeita, duvidosa, convém esperar. Mas se ela for boa, o melhor é segui-la sem reservas. Bons conselhos sempre. Esse livro é muito bom. Eu li ele 2, 3 vezes. Na verdade, são 2 obras que se seguem, né? E assim toda a vida será entregue a Deus e posta ao serviço das almas. Ele ainda diz assim, estejamos atentos, sobretudo para não agirmos impulsivamente. Reflitamos antes de atuar. Paremos durante a ação para aprendermos a discipliná-las. Bem dentro desses conselhos que ele está dando aqui nos princípios da vida interior, é importante, a gente falou da realidade da força das imagens, agora de como é importante viver a chamada disciplina da imaginação, e agora ele nos convida a olhar para as pequenas coisas, dizendo assim, olha, demos muita importância às pequenas coisas, bem feitas, por amor. Só o fim conta, tanto em matéria de perfeição como em matéria de arte. Receemos as pequenas negligências que podem levar aos abismos. Chegando a esse ponto das pequenas negligências, para falar das coisas pequenas, eu sempre me recordo de um versículo que está em Cântico dos Cânticos. Confere aí se é capítulo 2, versículo 15, tá? E diz assim, olha, é o Senhor da vinha que está falando com seus, né, com os operários ali, ele diz assim, olha, vão lá na vinha, buscai, capturai essas raposas, essas pequenas raposinhas que podem destruir a vinha inteira.
É uma meditação que encaixa bem aqui com a meditação do nosso clássico da espiritualidade de hoje, o Robert de Langot. Veja bem que as coisas grandes nós as percebemos de fato. A tentação que a imaginação tem, por exemplo, quando ela começa a fantasiar no campo do pecado capital, da luxúria, por exemplo, ou quando ela começa a advertir vaidades, a trazer imagens que não condizem com o bom cristão, né? Então, a gente afasta, a gente percebe um homem casado quando fantasia na sua mente, por exemplo, com relação a uma mulher, ele precisa tomar a decisão de afastar isso, porque isso pode ser caminho para a perdição do matrimônio dele. Então, a formação do imaginário, e cabe aqui falar sobre isso, é importante trabalhar para os homens principalmente, para vencer a tentação, a dificuldade de viver a pureza, a santidade nesse campo. A formação do imaginário, ela é fundamental. Nós homens somos estimulados muito pela imaginação, pelo visual, e acaba então que nós precisamos sempre disciplinar o imaginário, dar a ele uma quantidade de imagens que substitua aquelas imagens impressas na memória, presta atenção, as imagens impressas na memória, para que se substitua as más, é preciso trazer novas. Então, bons filmes, boa arte, bons quadros, boa música, passear em lugares bons, né? Com a família não é bom passear num lago, à beira do lago, pedalar naqueles patinhos ali, né? Sentar, rir, conversar, encher-se de boas memórias, faz sim com que as más memórias sejam substituídas. Então, se você não teve uma boa formação do imaginário durante a sua adolescência, sua juventude, da sua vida adulta mesmo, foi bombardeado por milhares de histórias contadas entre os amigos, piadas de baixo calão, palavras que não são convenientes a um cristão, não é? O palavreado. Filmes, e aí entram também os filmes proibidos para o cristão, também por coisas como, por exemplo, a presença de muito combate, guerra, combatimento, né? Então isso também contamina de certa forma. E depois também histórias de famílias que se dividem, terror. Eu não vejo filme de terror há muito tempo, não porque tenho medo, mas acho que é um desperdício de tempo, estraga. Eu gosto de filmes de ação, gosto de histórias legais, gosto sim, né? Mas principalmente é preciso substituir aquilo que não, se você tem limitação nesse campo, se você sofre para superar, na tua confissão tu vai, padre, olha, meu pecado é esse, esse, esse. Qual é a orientação que você me dá? A orientação que eu te dou é essa, no campo da pureza. Porque daí a quantidade de boas imagens, figuras, memórias que estão ali, elas ajudam a municiar, isto é, quando você faz recurso à fantasia, a imaginar, então você é municiado por estes recursos que estão lá. É um banco de dados interno, né? Tá bem? E aí eu volto pro versículo. As coisas grandes a gente afasta de imediato, né? O homem prudente e virtuoso, ele está usando o computador, aparece um clique aqui, que vocês sabem a que se refere, ele já, né, se afasta daquilo. Foge das ocasiões. Mas as pequenas raposinhas, estas sim, podem destruir a vinha inteira. É o caso quando, por exemplo, no conversar com os amigos, que são boas companhias até, mas aí por uma bobagem no vigiar, né, a gente acaba se deixando levar por um assunto e vai, até para se sentir parte do grupo, para poder ser o bom da história, vai reforçando aqueles pontos negativos, né, sobre um comentário de alguém, de uma pessoa, de uma mulher, de algo que viu, no futebol, na política, então eu odeio aquele, eu sou daquele lá, e alimenta o ódio. Todas estas coisas no campo do imaginário, então, são um convite a cuidar das pequenas coisas. Demos muita importância às pequenas coisas, e bem feitas por amor, disse o Robert de Langot, nós apenas lemos isso, né?
Porque o fim, a finalidade para a qual nós vivemos, no final é isso que conta, é isso que conta. Se eu não erro o texto à memória, lá nos exercícios espirituais de Santo Inácio, no número 23, ele diz assim, ó, o homem é criado para amar, servir e reverenciar a Deus e dispor de todas quantas as coisas forem necessárias para esse meio. Então, não desejar mais boa fama do que difamação, saúde do que doença, pobreza do que riqueza. É isso no final das contas, entendeu? E é para isso que nós estamos estudando. Se você perceber, se você tem seguido as aulas, você vai perceber que eu quero tratar sobre conteúdo que é consistente, alimento sólido, mas eu também quero dar uma linguagem que permita que todo mundo que queira se inserir nesse percurso consiga se inserir, tá bem? Consiga se inserir. Tanto que passando esse bloco, o curso é A Vida em Cristo, Estudo e Meditação. Nós temos estudado, temos falado da importância de estudar, nós fomos bem a fundo no campo aqui da formação do imaginário, mas eu também agora quero passar, e a próxima aula ela tem esse caráter, para aquilo que tem a ver com a meditação. Nós vamos então começar a fazer reflexões, a gente vai trazer textos bíblicos muito bons aqui sobre o deserto na próxima aula. Você não perca a próxima aula, vai ser o desenvolvimento daquilo que nós preparamos. Então, toda vez que a gente prepara alguma coisa com aula, é porque isso vai contribuir para a gente fazer o discurso, né? Fazer a reflexão, a aula, então, sobre a vida espiritual, sobre a vida no espírito, sobre a meditação e a oração. Não é um curso de teologia técnico, assim, não é essa a ideia, né? Até porque a teologia, ela sempre está de acordo com o que diz aqui, até para o fim último, que é orientar-nos para o amor que é Jesus Cristo, tá bem? Vigiai com as pequenas coisas. Eu te digo e eu te repito, também com as crianças, você pensa que não, mas uma palavra mal pronunciada, mal dita, ela alimenta de um jeito no interior da criança a figura, a produção fantasiosa que depois gera dificuldades para serem superadas, tá? Até sobre essa questão do imaginário, da linguagem, da boa comunicação, ao final eu quero, se sobrar tempo, senão eu tenho que responder algumas perguntas que as pessoas têm me mandado, comentários que tem a ver com a igreja, até por causa de me perguntar sobre o novo Papa, sobre a linguagem que o novo Papa aborda, tal, enfim. E eu tenho um comentário sobre isso, mas eu quero, no momento oportuno, ao final, quem sabe a gente segue com isso, tá? Então, receemos as pequenas negligências que podem levar aos abismos. Amemos os pequenos deveres de cada instante, os quais, bem cumpridos, conduzirão seguramente à perfeição. São Francisco, se você quer seguir a Cristo, faça poucas coisas, mas as faça bem. Sejamos fiéis nos pormenores, mas com liberdade de espírito e grande desejo de agradar a Jesus. Santifiquemo-nos no nosso emprego, e pelo nosso emprego é um manancial se o soubermos explorar. Elevemos bastantes vezes a alma a Deus nas idas e vindas. Peçamos muitas vezes a generosidade das pequenas coisas. As pequenas coisas contam muito. Aliás, são elas que contam, e depois de uma certa idade, eu não posso falar por mim ainda, mas as pessoas mais experientes sempre contam que são nesses detalhes, nessas pequenas coisas, que elas encontram deleite, alegria, né? Eu vivendo aqui na Sicília, o siciliano tem muito isso, de valorizar o momento com o cafezinho, a refeição em família, de domingo, uma boa conversa com um amigo, ir à praça, os detalhes. Cada cidade tem a sua riqueza própria, aquele prato de comida específico. As pequenas coisas são tão importantes. Amigo, olha só, há almas que dão demasiada importância às coisas pequenas também. Não têm ideias gerais, não têm ideias de conjunto, são incapazes de sínteses. Põem tudo no mesmo plano. Olha só a advertência. Tem almas que não sabem dar valor às pequenas coisas e põem tudo no mesmo plano. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, então? Então, como a perfeição não é deste mundo, tudo as choca e tudo as fere.
eu tenho dificuldade, eu preciso me segurar para falar sobre essas pessoas muito sensíveis, assim, que as gerações presentes parecem são muito filhas deste campo aqui, né? Os pormenores têm a sua importância. Infelizmente, não são os mais relevantes que nos tocam, mas aqueles em que estamos pessoalmente em jogo. Vejamos Deus em tudo, diz ele. Não paremos a sondar os minutos. Seria preferível dar alguns passos em falso no nosso caminho a tatear assim. Comunguemos ao longo do dia na vontade de Deus, escondida sob as espécies, tantas vezes amargas para a natureza, do pequeno dever presente. As pequenas atividades, obrigações presentes são um comungar da vontade de Deus. Sobre a visão parcial dessas pequenas coisas. Na calma da intuição, com a alma em paz e bem disposta, com as paixões em repouso, vedes tudo em conjunto, com um só olhar. Mas o grande perigo é a intuição parcial. Tendes a certeza de que a vossa ideia é justa, verdadeira, e assim é. Mas esta ideia é parcial. A ideia verdadeira, quando ela é parcial, ela é mais perigosa do que a ideia falsa, porque a ideia falsa parece um pouco assim, como as grandes raposas. Voltando ao nosso versículo. As ideias verdadeiras, mais parciais, quer dizer que não estão vendo o todo, e às vezes não estão vendo o todo do outro. Por exemplo, numa conversa, no relacionamento matrimonial com os amigos, ou aqui na vida conventual, na vida comunitária, às vezes é assim, né? Não é sobre certo ou errado sempre, às vezes é sobre visão parcial, tá? Volta aqui, vem comigo aqui, ó. Fica atento. Esse aqui é uma direção espiritual de alto nível, do Robert DeLango. Princípios da vida interior. Eu até vou procurar aqui na livraria católica daqui, se tem na versão italiana, porque eu quero tê-lo. Eu deixei no Brasil a minha tradução. A questão da visão parcial. Tendes a certeza de que é justa, mas essa ideia é parcial. É como se, ao ver o pórtico de São João, alguém dissesse, ora, isso não pode ser verdade. E cada um, com a maior boa-fé do mundo, a crê. Dita ver certo, ver claro e ver tudo. É uma grande ilusão do amor próprio. Cada um não vê senão um lado da questão. É por isso que não nos compreendemos uns aos outros. O que preenche o abismo é a caridade. Onde está o conteúdo que preenche o abismo na distância desse advérbio? Ali estará a caridade, só ele preenche o abismo. Vontade rígida. Essa também é muito forte em alguns, né? No retiro com Dom Alberto, com Dom Adair, querido Adair, né? Vocês que você com certeza conhece, ele nos dizia assim, que tem muitas pessoas que têm zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, pela liturgia, pela teologia, pelo sagrado, pela piedade popular. Eu acho isso lindo, mas às vezes para defendê-lo ele tem um zelo amargo. Então o amargor do seu zelo estraga o ponto, estraga o princípio. Até porque provavelmente falta a caridade. Se os dois sentassem, o Roberto DeLango e o Dom Adair, eles com certeza trariam um assunto muito interessante aqui juntos. A vontade rígida. Um verdadeiro obstáculo é a escolha demasiado rápida da coisa a fazer e o apego seminatural, semivoluntário, mais real à coisa escolhida. Vou repetir. Um verdadeiro obstáculo é a escolha demasiado rápido da coisa a fazer. E o apego seminatural, semivoluntário mais real àquela coisa escolhida. Eu a escolho porque tem um apego meu ali, né? Por isso foi muito rápido, eu não fiz um processo de escuta, de discernimento. A alma não sabe como haver-se para ser submissa à vontade divina. Graça de luz que é preciso pedir. Será bom sublinhar com uma pequena penitência todos os atos ilícitos de vontade própria, logo após a sua realização.
desde que sejam conscientes, ele diz. Essa aqui era o texto de aprofundamento que eu queria trazer e que termina o bloco, então, sobre a formação do imaginário. 4 pequenas aulas de 20 e poucos minutos aí cada uma, não é? Como eu faço isso gravado, quero soltar junto com a terceira, para que quem viu a terceira já tenha visto essa aí. Então, agora que eu tô falando, você já, na verdade, até já ouviu as duas, né? Próximo conteúdo vai ser assim, ó. Pelo deserto, a terra prometida. Para esta meditação em que o Egito, a terra prometida, e a saga dos 40 anos no deserto, que separaram os hebreus da escravidão até a posse de uma terra onde poderiam ser finalmente livres, são a figura perfeita da saga sobre viver livre e viver escravo. Vou falar sobre vida espiritual, a alma, viver dentro da igreja, ser livre, ser escravo, o que isso significa quando se fala de liberdade, de pecado, de servir a Deus, tá bem? Então nós aqui vamos mudar um pouco o foco das coisas.